Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender sobre o sistema de bombas de incêndio, tá bom? Quais são os principais componentes que fazem parte desse sistema, né? Qual é a principal característica de cada bomba que compõe esse sistema, quantas bombas eu devo utilizar, enfim, a gente vai passar aqui por todos os componentes que fazem parte do sistema de bombas de incêndio, ok? Então, primeiramente a gente vai estudar as bombas principais de recalque. Por que se chama bomba principal? Porque dentro de um sistema de incêndio existem bombas que eu chamo principais, que vão combater efetivamente um incêndio, e existem bombas de pressurização, que a gente vai falar para que serve e como funciona. Então, bombas principais de recalque. Eu chamo bombas principais de recalque quando eu tenho a reserva de incêndio no reservatório inferior. E se você ainda não é inscrito no canal Conexão Hidráulica, se inscreve, tá bom? Isso vai motivar o meu trabalho e eu vou trazer cada vez mais vídeos para vocês, beleza? Muitas vezes a gente precisa colocar essa reserva de incêndio no reservatório inferior, seja aí para aliviar a estrutura ou seja por qualquer decisão de concepção de projeto, ok? Então existe a possibilidade de você armazenar a reserva de incêndio somente no reservatório inferior, e daí surge a necessidade da gente instalar bombas principais que são chamadas de recalque. Resumindo, bombas principais de recalque ocorrem quando a gente tem reserva de incêndio dentro do reservatório inferior e não no reservatório superior. Beleza? Então, a reserva de incêndio aqui ela está separada, né? Eu coloquei uma linha física para a gente ter uma ideia da reserva de consumo. E esse reservatório, ele na maioria das vezes é separado por duas células. Então aqui eu coloquei duas tomadas de água de incêndio, ok? Cada uma dessas tomadas de água de incêndio você deve atentar para colocar uma válvula de bloqueio aqui. Por quê? Porque se eu estiver lavando o reservatório, limpando o reservatório, né? Eu vou começar a limpar por essa célula aqui, ó, por essa parte. E no momento que eu estiver limpando o reservatório, essa parte aqui vai estar vazia, ok? Então eu não preciso utilizar essa parte aqui. Então eu fecho essa válvula de bloqueio e deixo funcionando só essa aqui para combater um possível incêndio que ocorra neste exato momento. Então eu coloco aqui duas válvulas para fazer essa manobra de registro, ok? Nessa situação hipotética. Então aqui eu coloco o joelho e T, né? E sigo aqui o meu traçado. Esse é o traçado de sucção, ok? Que vai chegar aqui nas bombas principais de recalque. A gente já falou aqui, a gente detalhou as linhas de sucção nas aulas anteriores, ok? Aqui eu só vou falar por cima. A gente precisa de válvula de bloqueio aqui também, certo? Para evitar que o sistema de sucção ele perca a escova, né? Em função de algum tipo de manutenção que eu faça na bomba, né? Por exemplo, quando eu precisar desrosquear duas uniões, eu fecho aqui para que essa água não saia para fora. Então, é importante você ter essa válvula aqui. Uniões, eu já comentei também, para fazer possíveis manutenções. Basta desrosquear as uniões e levar a bomba para uma possível manutenção. Válvula de retenção, eu também já comentei na aula anterior. E essa válvula de bloqueio para não perder a água do sistema de recalque, certo? A válvula de retenção serve para, na parada da bomba, do motor da bomba, eu não ter um possível golpe de ariete na bomba, ok? Então, vamos entender como funciona esse sistema. O sistema funciona da seguinte forma. Vamos supor que esteja ocorrendo um incêndio neste prédio aqui, certo? Então, vai ter um usuário do prédio que vai correr para o hidrante e abrir a válvula angular. No momento que esse usuário abre a válvula angular, o que é que acontece? O sistema que ora estava todo pressurizado, com uma pressão determinada, essa pressão vai começar a cair dentro do sistema em função da fuga de água, certo? Então, ela vai chegar a um determinado valor de acionar aqui a primeira bomba de recalque, certo?
a primeira bomba de recalque. Na falha da primeira bomba de recalque ser acionada, a segunda bomba, que é a bomba reserva, ela entra em operação, certo? Então, no mínimo, a gente deve ter duas bombas principais de recalque, para que na falha de uma, a outra entre em operação. Tranquilo? É simples dessa forma. E a outra bomba é a bomba de pressurização, ou a famosa bomba jockey, certo? A bomba jockey, ela serve aí para pressurizar o sistema num eventual vazamento, numa eventual fuga de água do sistema, certo? Então, o sistema não só perde pressão pela abertura da válvula angular, mas ele pode perder pressão, por exemplo, se ocorrer um vazamento nesse T aqui, certo? Sendo que a vazão de um vazamento, certo? Ela não deve ativar a bomba principal. Imagina, começa um vazamento no sistema e aí a bomba principal ela entra em acionamento. Isso não pode ocorrer. Então, para isso existe a bomba jockey. A bomba jockey ela vai compensar essas perdas de pressão ocorridas aí por vazamentos. Ok? Então, a principal função dela é repressurizar o sistema. Certo? E como a gente deve entender? Como é que a gente deve entender o funcionamento da bomba jockey e como é que a gente deve fazer, né, a setagem aqui das pressões de cada uma dessas bombas? Vamos aqui para um exemplo prático. A pressão da bomba jockey, ela deve ser sempre acima da pressão de acionamento da bomba principal 1, da primeira bomba principal, ok? Então vamos supor que eu faça a programação da minha bomba jockey para que ela ative a 63 MCA, certo? Então vamos supor que o sistema esteja pressurizado a 65, ele teve uma perda, né, uma pequena perda, e aí a bomba jockey ela entra em acionamento para recompor essa pressão. A pressão da bomba jockey deve ser igual à pressão de shutoff da primeira bomba. A gente vai falar mais sobre shutoff em outra aula, certo? Mas para vocês entenderem logo de princípio que é o shutoff, é a pressão da bomba sem vazão. É como se ela tivesse ali pressurizada, mas sem vazão acontecendo naquele momento. Então ela vai ter uma pressão que a gente chama de pressão de shutoff. Pronto, a gente deve programar a bomba jockey com essa pressão de shutoff, certo? Então vamos supor que em 63 MCA, o sistema chegou a 63 MCA, a bomba jockey ela entra em operação para compensar essa perda de vazão. Por exemplo, por um eventual vazamento. Ok? Sendo que essa bomba jockey ela tem uma vazão máxima de 1,2 metros cúbicos. Alguns projetistas também adotam aí 5% da vazão da primeira bomba principal. Por quê? Porque eu não posso ter uma vazão infinita para a bomba jockey. Imagine a seguinte situação. Eu porventura aqui abri a minha válvula angular, né? E imagina que essa vazão máxima ela possa compensar a abertura de uma válvula angular. Isso iria mascarar, né, um princípio de incêndio. Isso iria mascarar, né, a pressão de ativação aqui da primeira bomba principal. Então, essa bomba jockey ela deve ter uma vazão limitada, senão ela vai conseguir compensar sempre qualquer tipo de perda, certo? Então, essa vazão é limitada, 1,2 metros cúbicos. Metros cúbicos por hora. Ok, deixa eu só corrigir aqui. Metros cúbicos por hora. Ok. Então, já foi entendido aqui para que serve a bomba jockey, ok? E as bombas principais de recalque, certo? Então, a gente vai entrar aqui na linha de controle, certo? Na linha de controle. Antes de falar da linha de controle, vamos observar um pouco mais aqui do traçado. Eu vou ter aqui as linhas de sucção, certo? A bomba jockey, a linha de sucção dela é conectada à linha de sucção das bombas principais. Por quê? Porque quando tiver a queda de pressão, essa linha de sucção ela vai puxar água da reserva de incêndio e vai fazer com que essa água recircule no sistema para restabelecer a pressão. Ok? Aqui nós temos o hidrante de recalque, que deve sempre existir, certo? E aqui nós temos a linha de controle, certo? Essa linha de controle, eu vou falar dela alguns elementos agora, tá bom?
Nós temos aqui na linha de controle, ela começa após esse T aqui, ó. A bomba jockey, ela é conectada na coluna de incêndio para fazer a recirculação de água aqui, ó, certo? Então, após a conexão da bomba jockey, eu tenho uma válvula de bloqueio, né? Porventura eu queira, né, fazer alguma manutenção em um pré-sostato aqui, né? Eu fecho a válvula de bloqueio e retiro esse pré-sostato. Olha, os pré-sostatos, eles são importantíssimos aqui. Eu também nem falei deles, eu vou falar agora um pouco, né? Na verdade, aqui é o pré-sostato número 2 e o pré-sostato número 1, certo? Cada bomba dessa aqui, ó, a bomba principal 1, a bomba principal 2 e a bomba jockey, tem o seu pré-sostato de ativação, certo? Então, eu já expliquei em outra aula como funciona o acionamento do pré-sostato, certo? Mas, resumidamente, esse pré-sostato vai ativar essa bomba 1, esse pré-sostato 2 vai ativar a bomba 2 e o pré-sostato da bomba jockey vai ativar a bomba jockey, certo? O pré-sostato, quando ele sente a queda de pressão, dentro dele vai ter aí um contato elétrico que vai se fechar, ok? Esse contato vai mandar o comando para um quadro geral e desse quadro geral manda-se um comando para a bomba para que ela entre em operação, certo? Então, na linha de controle eu também devo ter aqui um manômetro para estar sempre verificando a pressão do sistema aqui na linha de controle. E nós temos também aqui o tanque de pressão, certo? O tanque de pressão a gente vai falar agora na próxima aula. Espero você lá.